Eu vou ler, os irmãos podem acompanhar em suas Bíblias, Salmo 115, os versos de 11 a 15. Confiam no Senhor os que o temem, o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse salmo traz uma frase repetida desde lá do início, dizendo que Deus é a nossa força, nossa proteção. Diz, Ele é o seu amparo e o seu escudo. As poesias, elas são muito importantes, e quando nós a cantamos, parece que ainda elas tomam uma força maior, falando e repetindo frases de adoração, de louvor ao nosso Deus. Tem uma escritora bem conhecida aqui dos nossos hinos, chamada Fanny Crosby. Ela escreveu muitos hinos. Historiadores dizem que ela escreveu cerca de 9.000 hinos. E acho que foi na semana de oração, estávamos cantando o hino Amparo Divino, e eu fiz um comentário a respeito desse hino, lembrando um pouquinho da vida dela. Vou aqui relembrar, né? Fanny Crosby, quem não está lembrado, ela é uma pessoa que desde da infância ela era cega, ela ficou cega por um erro médico. E alguns fatos curiosos aconteceram na vida dela. Um desses foi quando um pastor veio falar com ela, né, de forma errada, e disse, poxa, por que será que Deus permitiu que você perdesse a visão, tão jovem, né, já ainda criança, perdeu a visão. E ela deu uma resposta bem grande à altura, disse que se ela antes de nascer pudesse pedir alguma coisa a Deus, ela pediria para ter já nascido cega, para nunca ter enxergado e visto nada, para que quando ela chegasse perante Deus, a primeira visão, a primeira coisa que ela pudesse enxergar é o Senhor Jesus, é Deus, né? Ela deu uma resposta assim para ele, mas dá para se entender que foi uma pessoa que nunca questionou Deus da sua dificuldade, mas pelo contrário, né, usou aquela chamada escuridão para meditar nas coisas de Deus e para buscar esse amparo divino. Então, no nosso inário, nós temos aqui cerca de 14 hinos que foram escritos por Fanny Crosby. E um deles, como citei há pouco, é o 153. Eu gostaria que a gente pudesse ler um pouquinho a letra do 153, que é curioso a gente olhar essa letra pensando que alguém cego escreveu. Então, quando diz aqui, com tua mão, segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador. Aí pense nas frases, como alguém cego falando. Eu não me atrevo a dar jamais um passo, sem teu amparo, Cristo meu Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e meu caminho alegre seguirei. Mesmo onde sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. Então você percebe que ela precisava do amparo das pessoas, segurando muitas vezes a sua mão. Ela poderia ter dificuldade de dar um passo, né, até o momento em que aprendeu a andar um pouquinho. E essa escuridão, digamos assim, física, ela reflete uma escuridão que todos nós sem Cristo temos. E a letra diz muito bem isso, né, do amparo divino, porque sem Cristo, né, sem a mão de Deus, nós somos frágeis, nós não podemos dar nenhum passo, nós não podemos ver nada. Mas com Cristo, nós podemos andar, nós podemos enxergar bem, nós podemos até viver em alegria, como diz aqui, né? Eu sou frágil, não me atrevo a dar um passo, e vendo o Senhor nada temerei, nada temerei. A letra no final,
ela diz a respeito do momento da morte, né? No momento de transpor o rio, que por mim vieste atravessar, com tua mão segura bem a minha, sobre a morte eu hei de triunfar. Então, até nos mais difíceis momentos, nós temos o amparo divino, e esse amparo divino nos fortalece. Que é isso que nós lemos no Salmo 115. Confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Nós podemos confiar no Senhor, que Ele é o nosso amparo, né? Um amparo divino que nós temos. De nós se tem lembrado, Senhor, Ele nos abençoará, ou seja, nós não estamos esquecidos. O Salmo repete várias vezes que nós estamos amparados, protegidos, nós somos abençoados por Deus. Ele abençoa os que temem, tanto pequenos como grandes. Versículo 14: vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, Ele fez os céus e a terra. De Deus vem a nossa proteção. E sempre, irmãos, o que a gente tem sempre enfatizado, né, é que nós muitas vezes somos falhos em buscar ao Senhor, em ansiar pela presença do Senhor, em desejar mais o Senhor. E as nossas atitudes, né, às vezes não são como a do salmista no Salmo 42, que diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ou seja, as nossas atitudes, o nosso desejo nem sempre estão suspirando pelo Senhor. Nessa manhã, que nós possamos meditar nisso. Nós temos todo o amparo, nós temos toda a luz, toda a proteção vinda de Deus. E que nós desejemos mais ao Senhor, buscar esse amparo. E aí a gente vê, né, que pessoas que passaram por dificuldades tão grandes, tiveram uma vida feliz, porque se ampararam em Deus. E muitas vezes nós temos maiores facilidades em tantas coisas, e nos falta ainda muita coisa, porque mesmo sendo ricos, somos pobres, quando nós não temos Deus, quando nós não buscamos a Deus de todo o nosso coração. Nós vamos orar mais uma vez. Pai querido, agradecemos a Ti por esse momento, colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos e que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça. E obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos salvou, ó Deus, o Senhor enviou Jesus para nos salvar, e nós sabemos que em Ti temos grande salvação, grande alegria, o Senhor renova a nossa esperança dia a dia. Pai, nós agradecemos, oramos em nome de Jesus. Amém.